Hello, brothers and sisters. Boa noite, irmãos e irmãs. My name is Nate Edwards. I'm the lead pastor at West Windsor Baptist Church in Windsor, New York. Meu nome é Nathan Edwards, eu sou o pastor principal da igreja West Windsor, na cidade de Windsor, no estado de Nova York, nos Estados Unidos. I've been serving there for 6 years, and it has been a great privilege. Eu sou pastor dessa igreja durante os últimos 6 anos e tem sido um grande privilégio. Let me introduce you to my family. Eu quero apresentar aqui a minha família. My wife, her name is Jacqueline. We've been married for 16 years. Minha esposa, o nome dela é Jacqueline, e nós somos casados há 16 anos. We have 3 kids, Hudson, Finley, and Asher. Nós temos 3 filhos, Hudson, Finley e Asher. And we have 1 dog. E nós temos um cachorro. From the bottom of my heart, it's a true honor to be in your country and to open up God's Word with you. Do fundo do meu coração, é uma grande honra estar no seu país e poder abrir a palavra de Deus para vocês. Today we'll be studying Matthew 13. Hoje nós vamos estudar Mateus capítulo 13, discussing the parable of the sower. Conversando sobre a parábola do semeador. Let's begin by reading the passage again. We're going to look at Matthew 13, 3 through 9. Vamos iniciar lendo mais uma vez a passagem. Nós vamos olhar Mateus 13, de 3 a 9. Diz assim a palavra de Deus. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comer. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não se aprofunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e com que não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. We will open up a short prayer of illumination that God will help us understand His Word. Então oremos. Senhor, nós nesse momento nós pedimos que o Teu Espírito Santo esteja iluminando nossos corações, nossas mentes, para que a Tua palavra fique clara para nós, que Tu estejas dando clareza para o nosso pastor, que nada esteja perdido na tradução, mas que nossos corações estejam abertos para ouvir e também para aplicar durante a semana o que nós temos ouvido e aprendido aqui. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. I've been in full-time ministry for 15 years. Eu estou no ministério tempo integral desde 15 anos atrás. And I've had the privilege of sharing the gospel with countless people. Eu já tive o privilégio de compartilhar o Evangelho para incontáveis pessoas. And during that time, I've always wondered, E durante esse tempo, sempre quis saber why do people respond so differently to the gospel than others? por que é que as pessoas respondem de uma forma tão diferente ao Evangelho do que outras pessoas. Some so positively, Algumas pessoas respondem de uma forma tão positiva and others not well at all. e outras pessoas respondem não tão bem, de jeito nenhum. For example, when I worked in Pittsburgh, I met Dan. Então, por exemplo, quando eu trabalhava numa cidade que se chama Pittsburgh, eu conheci um rapaz chamado Daniel. He consistently came to our Bible study. Ele veio consistentemente para o nosso estudo bíblico. He heard the gospel several times, Ele ouviu o Evangelho muitas vezes, but as far as I could tell, he never understood it. mas até onde eu pude descobrir, ele nunca o entendeu. And I started to wonder, was I the problem? Eu comecei a perguntar para mim mesmo, será que o problema fui eu? Or consider Phil. Ou considere outro, Felipe. When I first started as a youth pastor, Quando eu comecei sendo pastor de jovens, Phil got really excited about Jesus. o Felipe se animou muito sobre as coisas de Jesus. We would meet to study the Bible. Nós nos encontramos para estudar a Bíblia. He attended church regularly, Ele assistiu na igreja de uma forma bem regular, consistente. and he volunteered in our youth E ministry. ele foi voluntário em nosso ministério de jovens.
But eventually, Phil's excitement faded. Mas depois de um tempo, esse entusiasmo do Felipe começou a diminuir. And again, I wondered, did I do something wrong? Aí depois eu me questionei, será que eu fiz algo de errado? Then there was Lane. Aí depois foi um rapaz chamado Lane. Lane was excited about God for a time. Lane ficou bem animado sobre Deus, bem entusiasmado durante um tempo. But ultimately, his pursuit of women and money got in the way. Mas depois a sua busca por mulheres e dinheiro o atrapalhou. He didn't live a bad life, he just got distracted. Ele não viveu uma vida ruim, mas ele se distraiu. I still wonder if I could have done more. Ainda eu me pergunto, será que eu poderia ter feito mais? Finally, I met Matthew. E por final eu conheci um rapaz chamado Mateus. Initially, he was resistant to my leadership. No final, no início, ele resistiu à minha liderança. Thankfully, he gave me a chance Felizmente, depois ele me deu uma chance. and he started attending our Bible E study. ele começou a frequentar nosso estudo bíblico. The more he heard the message of Jesus, Quanto mais ele ouvia a mensagem de Jesus, the more he believed. quanto mais ele acreditava, And the more he believed, the more he grew in his faith. e quanto mais ele acreditava, quanto mais ele crescia na sua fé. When I think back to those situations, Quando eu começo a pensar naquelas situações, I wonder, why did Matthew grow and not the others? eu me pergunto às vezes, por que é que Mateus cresceu e os outros não? Now let me ask you, Agora eu quero perguntar para vocês, have you ever been there? você já esteve ali nessa situação? Have you ever tried to share the gospel Você já tentou compartilhar o Evangelho only to have someone reject it? e depois a pessoa rejeita? Have you ever witnessed someone receive the message Você já viu alguém receber a mensagem only to fall away? e depois a pessoa cai fora? How about someone receive the message Ou alguém que recebeu a mensagem and fall deeply in love with Jesus? e se apaixona por Jesus? You see, a truth that we must embrace, Existe uma verdade que nós devemos abraçar. that people will respond in various ways to hearing the message of the gospel. As pessoas irão responder de várias formas ao ouvir a mensagem do Evangelho. Because of our sin nature, Por causa da nossa natureza pecaminosa, many people will react negatively to the message of the gospel. muitas pessoas irão reagir de uma forma negativa à mensagem do Evangelho. But because of the power of Jesus, Mas por causa do poder de Jesus, there's hope that some will embrace the message and bear spiritual fruit. há uma esperança que alguns vão abraçar a mensagem e demonstrar frutos espirituais. Now, why do I mention this? Por que eu estou falando isso? Because this is the topic of today's Bible passage. Porque isso aqui é o tópico da passagem da Bíblia de hoje. This evening, we're going to be studying Matthew 13, Hoje à tarde nós vamos estudar Mateus capítulo 13, looking at the parable of the sower. olhando essa parábola do semeador. The main question that Jesus is going to deal with A questão principal que Jesus vai tratar is how do people respond to the message of the gospel? é como é que as pessoas respondem à mensagem do Evangelho. We're going to see that he gives us 4 different ways that people react to hearing the good news of the kingdom. Nós vamos ver que ele nos dá 4 formas diferentes que as pessoas reagem à mensagem do Evangelho. Let's look at these 4 ways together Vamos olhar a estas 4 maneiras juntos. and then seek to apply what we've learned to our Aí nós lives. vamos procurar aplicar o que nós aprendemos às nossas vidas. First, let's begin by understanding the context of the passage. Vamos começar primeiro por entender o contexto dessa passagem. This passage is found in the Gospel of Matthew. Esta passagem se encontra no Evangelho de Mateus. The Gospel of Matthew is often known as the Gospel to the Jews. O Evangelho de Mateus é conhecido muitas vezes como sendo o Evangelho para os judeus. Our passage is found in chapter 13, Nossa passagem se encontra em capítulo 13, which is a pivotal point
in the book. que é um ponto diferencial dentro desse livro, é um ponto chave dentro desse livro. As Jesus' ministry is growing, so is the tension. E quando o ministério de Jesus cresce, também a tensão está crescendo. As the previous chapter illustrated, that Jesus has a divisive effect in his ministry. O capítulo anterior demonstra que o ministério de Jesus tem um efeito divisivo. And this is what leads us to the beginning of the parable. E isso nos conduz ao início desta parábola. Chapter 13 begins this way. O capítulo 13 começa dessa forma. De 1 a 13. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou com parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. Matthew tells us that these events take place on the same day as chapter 12. Então, Mateus nos diz que estes eventos acontecem no mesmo dia dos eventos do capítulo 12. That was when Jesus was in a house teaching, Foi nesse dia que Jesus estava dentro de uma casa ensinando, and his mother and his brothers called to him. e a sua mãe e seus irmãos o chamam. Instead of coming out to see them, Mas em vez de sair da casa para vê-los, he teaches the people about the spiritual family. ele ensina o povo sobre a família espiritual. That his real mother and his real brothers are those who obey the Father. Que sua verdadeira mãe e seus verdadeiros irmãos são aqueles que obedecem ao Pai. Then Jesus leaves the house and goes by the sea. E depois Jesus deixa aquela casa e vai ao lado do mar. When a large crowd of people gathered around him, he got into a boat. Aí quando uma grande multidão de pessoas se junta ao redor dele, ele entra no barco. Allowing the water to work like a microphone. Ele permite que a água funcione como o microfone, And he began to teach in parables. e ele começa a ensinar em parábolas. And this leads to an obvious question. E isso conduz a uma pergunta óbvia: What are parables? o que são parábolas? Just to clarify, parables are fictional stories utilizing relatable ideas designed to teach spiritual lessons. Só para clarificar, esclarecer, parábolas são histórias fictícias utilizando ideias relacionadas, projetadas para ensinar lições espirituais. And this leads to another question. E isso conduz a uma outra pergunta: Why did Jesus teach in parables? por que Jesus ensinava em parábolas? Well, this was the very question that the disciples asked Jesus in verse 10. E é essa pergunta que os discípulos fazem para Jesus em versículo 10. Versículo 10 e 11. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Here, Jesus identifies two kinds of people, Aqui Jesus identifica dois tipos de pessoas: you and them. vocês e eles. You refers specifically to his followers, Vocês se refere especificamente aos seus discípulos, the followers who were present and the followers who would come. os seguidores que estavam presentes e aqueles seguidores que viriam depois. The second group was them, O segundo grupo era eles. and they refer to those who reject the message of Jesus. E isso se refere àqueles que iriam rejeitar a mensagem de Jesus Cristo. In this way, Jesus is saying that parables are meant to have a dual effect. Por isso, Jesus Cristo está dizendo que o propósito das parábolas é para ter um efeito duplo, To draw some into a deeper relationship with him, para trazer alguns para um relacionamento mais profundo com Ele and to repel others away from him, e para afastar os outros para longe dele. specifically those who refuse to believe by confounding them with riddles.
especificamente aqueles que se recusavam a crer seriam confundidos pelas parábolas. One was a judgment and the other was a mercy. Um era julgamento e o outro era uma misericórdia. Now, with that context in mind, let's Então, look at the passage. então com esse contexto em nossa mente, vamos à passagem. Mateus 13, 3b a 4, diz o seguinte: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comer. Jesus starts by presenting a well-known occupation to his audience. Jesus começa apresentando para a sua plateia uma profissão bem conhecida. He says, imagine a farmer spreading seeds. Ele diz: imagine um fazendeiro espalhando sementes. And this wouldn't have been hard for them to picture. E isso não teria sido difícil para eles imaginar. And in each scenario, the farmer is the same, E em cada situação aqui, o fazendeiro é o mesmo and the seed is the same, e a semente é a mesma, but the type of soil was different. mas é um tipo de solo diferente. Immediately, this should draw our attention Imediatamente, isso deveria chamar nossa atenção. to the fact that whatever Jesus' point is, Chamar nossa atenção ao fato de que seja qual for o ponto de Jesus aqui, it has to do with the different types of soils. isso vai ter algo a ver com os tipos diferentes de solo. The first type of ground the seeds fell on was a road. O primeiro tipo de terra onde caíram as sementes era uma estrada. This would have been compacted dirt used to travel. Isso seria terra compacta usada para viagens. Because the ground was hard, the seeds would just lay on it. Então, por causa do fato da dureza da terra, as sementes iam ficar apenas do topo do solo. Birds would come and would pick it up. E vinham as aves e comiam as sementes. Thinking back to Jesus' purpose of speaking in parables, E olhando de volta para o propósito de Jesus para falar em parábolas, it wasn't always obvious the point he was making. não seria sempre óbvio o ponto que Jesus faria. It required faith and perseverance. Isso exigia fé e perseverança. In the case of this short story, No caso dessa pequena história, after speaking broadly to the crowd, depois de falar de uma forma ampla à multidão, he pulls his disciples aside and explains the meaning of the message. ele chama os seus discípulos para o lado e explica o significado da mensagem. And that's what he says in verse 19. E é isso que ele faz no versículo 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Jesus explains that the seed is the word of God, Jesus explica que a semente é a palavra de Deus. and the hard ground represents people who are told about the kingdom of God but don't understand. E a terra dura representa pessoas que foram informadas sobre o reino de Deus, mas que não compreenderam. Rather than giving the truth time to grow, Mesmo que não deixaram tempo para a verdade crescer, it's snatched away by the evil one. a verdade é levada fora pelo maligno. I have a friend who is this way. Eu tenho um amigo que é desse jeito. His heart is hard towards the gospel. O seu coração é duro para com o evangelho. There have been opportunities that I've had to share the gospel with him, Havia oportunidades que eu já tive para compartilhar o evangelho com ele, but it seems like the gospel is falling on hard soil. mas me parece que o evangelho está caindo sobre terra dura. He's not necessarily hostile to the message, Ele não é necessariamente hostil ao evangelho,
but he doesn't get it. mas ele não compreende. It goes in, it comes right back out. Ele entra em um ouvido e sai pelo outro. And this takes us back to our opening question. E isso nos leva de volta para a nossa pergunta que fizemos ao início. How do people respond to the message of the gospel? Como é que as pessoas respondem à mensagem do Evangelho? The first answer that Jesus gives us, A primeira resposta que Jesus nos dá: people respond with hard hearts that don't understand. as pessoas respondem com corações duros que não compreendem. For those who don't understand, the devil snatches the message. Para aqueles que não compreendem, o diabo tira a mensagem, So that they can't linger on it. para que eles não possam demorar nessa verdade. Let me make a quick observation. Deixe-me fazer uma pequena observação. This should remind us that there is a spiritual battle going on. Isso deve nos lembrar que existe uma batalha espiritual que está acontecendo. The devil is working hard to snatch truth from unbelievers. O diabo está trabalhando muito para tirar a verdade dos descrentes. Paul says that very thing in Ephesians chapter 6. O apóstolo Paulo diz isso mesmo em Efésios capítulo 6, de 12 a 13. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. When you preach the gospel and it falls on hard hearts, Quando você vai pregar o Evangelho e ele cai em corações duros, remember it's not just them, lembre-se que não é só eles, but spiritual forces are at play. mas existem forças espirituais no jogo. Rather than getting frustrated by their resistance, Em vez de ficar frustrado pela sua resistência, be compassionate towards them. tenha compaixão para com eles. They are blind, and the devil is working hard to keep them blind. São cegos e o diabo está trabalhando duro para mantê-los cegos. And that's the first kind of soil, E esse é o primeiro tipo de solo, hard ground. terra dura. And that's the first kind of response, E essa é a primeira resposta, tipo de resposta. no understanding. Nenhuma compreensão. Jesus continues and describes the second kind of soil in verse 5. Jesus continua e descreve o segundo tipo de solo em versículo 5. Vai vocês, os 5 e 6. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. The second kind of ground that the seed fell on was rocky soil. O segundo tipo de solo onde a semente caiu seria um solo rochoso. This is the type of soil that has just a little dirt. É o tipo de solo que tem apenas um pouco de terra. For those of you who are gardeners, you know what this is like. Vocês que têm um jardim, uma roça, vocês sabem o que é isso. Your efforts to grow plants have been thwarted by rocks. Os seus esforços para criar plantas têm sido impedidos por essas rochas. Maybe your seeds did sprout up, Talvez a sua semente até tenha nascido, but they couldn't last because the soil wasn't deep. mas não era capaz de durar. Por quê? Porque o solo não era profundo. This is Jesus' point. E esse é o ponto que Jesus faz. And he reveals the meaning to his disciples in verses 20 and 21. E ele revela o significado para os seus discípulos em versículos 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Jesus explains that the rocky ground represents people. Jesus explica que a terra rochosa representa pessoas Who accept the message of the kingdom of God, que aceitam a mensagem do reino de Deus, but because they don't have depth,
mas porque eles não têm uma profundidade, they fall away when difficulty comes. elas caem fora quando chega a dificuldade. This reminds me of the kids I went to church camp with. Isso me lembra de alguns jovens com quem eu fui para o acampamento. There was often a steady stream of teens who would get excited about God. Muitas vezes havia um grupo grande de jovens que ficariam animados, entusiasmados sobre as coisas de Deus. There was immediate joy, but no foundation. Teria uma alegria imediata, mas sem alicerce. So as soon as they went home to their problems, Mas então, logo que eles chegaram em casa e enfrentaram os problemas cotidianos, their excitement would often fade. o seu entusiasmo diminuía. Again, this leads us back to our opening question. Mais uma vez, isso nos leva para a pergunta que nós fizemos na abertura. How do people respond to the message of the gospel? Como as pessoas respondem à mensagem do Evangelho? The second answer Jesus gives us A segunda resposta que Jesus nos dá aqui is with excitement that doesn't last. é o entusiasmo que não permanece. In other words, we should expect that sometimes the preaching of the gospel will be received, Em outras palavras, nós devemos esperar que às vezes a pregação do Evangelho será recebida with a heart that has no root to grow upon. com um coração onde não existe raiz para crescer. Again, let me make a quick observation. Outra vez, deixe-me fazer uma rápida observação. There will be some who respond to the message of Jesus positively, Haverá alguns que responderão à mensagem de Jesus de uma forma positiva, but over time will reveal that their response was insincere. mas ao longo do tempo irão revelar que sua resposta era insincera. We know this because their belief will wither. Nós sabemos disso porque a sua crença vai diminuir. Therefore, we should never look for a quick conversion Então, nós não devemos procurar uma conversão rápida, and then simply move on. aí depois seguir em frente. Instead, we should try to foster discipleship. Em vez disso, nós devemos procurar desenvolver o discipulado. Take the image of the farmer to heart. Lembre-se da imagem do fazendeiro. Don't just drop the seed in the ground. Não apenas deixar cair a semente no chão. Instead, we're called to cultivate it. Em vez disso, nós somos chamados para cultivá-lo. In other words, we need to care just as much about discipleship as we do about evangelism. Em outras palavras, nós precisamos nos preocupar tanto sobre o discipulado quanto do evangelismo. Both are equally important. Os dois são igualmente importantes. And this is the second type of ground, rocky soil. Este é o segundo tipo de terra, solo rochoso. And the second type of response, excitement that is short-lived. E o segundo tipo de resposta, que é entusiasmo, que é passageiro. Jesus continues and describes a third type of ground in verse 7. Jesus continua e descreve um terceiro tipo de terra em versículo 7. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. This type of seed falls on thorny ground. Esse tipo de semente cai em terra cheia de espinhos. This ground did have enough soil for the roots to grow. Esta terra tinha bastante solo para uma raiz crescer, But the thorns overpowered the plant. mas os espinhos dominaram as plantas And it choked out the life. e a vida foi tirada dessas plantas. The seeds were among the weeds, As sementes caíram dentro do capim, dominating all that was around them. dominando o capim que dominava tudo que estava ao redor. In other words, Em outras palavras, the thorns don't cultivate life for the seeds. em outras palavras, as espinhas não cultivaram vida para as sementes.
it takes life from them. As espinhas tomaram a vida das sementes. And once again, Jesus explains what this means to his disciples in verse 22. E mais uma vez, Jesus explica o que isso significa para os seus discípulos em versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Jesus explains that the thorny soil represents people who hear the gospel, Jesus explica que a terra espinhosa representa pessoas que ouvem o evangelho, but the seed of faith never grows. mas a semente da fé nunca cresce, But because it's stopped by the cares of the world, porque é impedida pelas preocupações deste mundo and the deceitfulness of riches. e o engano das riquezas. This type of person isn't antagonistic towards the gospel. Esse tipo de pessoa não é antagonista, não é contra o evangelho, Hostile. não é hostil ao evangelho, mas sim, comigo é. They're simply distracted. Eles estão simplesmente distraídos. They aren't necessarily opposed to the faith, Não estão opostos ao evangelho, but a successful career, mas talvez tenham uma carreira bem sucedida, a nice car, carro bom, or their favorite soccer team takes priority. ou o seu time de futebol tem prioridade. So back to our main question. Aí, voltando para a nossa questão principal, How do people respond to the message of the gospel? como as pessoas respondem à mensagem do evangelho? The third answer that Jesus gives us A terceira resposta que Jesus nos dá is that people respond with distracted hearts that don't have room. está errado ali, com corações distraídos que não têm lugar. Distraídos, não destruídos. Foi eu que traduzi isso. Distraído. I think it's spell check me wrong. Have destroyed hearts. It's all fault for me. Again, this heart doesn't reject Jesus outright. Outra vez, esse coração não rejeita Jesus de vez, Instead, they're just priorities that are more important than Him. mas são prioridades que são mais importantes do que Jesus. And the message gets choked. E a mensagem é enfocada, sufocada. This was me in high school. E isso foi eu no colégio. I never rejected Jesus. Eu nunca rejeitei Jesus. There was just more important priorities in my life. Existia apenas prioridades mais importantes na minha vida. I was busy trying to get girls to like me. Eu estava muito preocupado em fazer com que as meninas gostassem de mim. I was trying to be a good athlete. Eu queria ser um bom atleta. I was filling my time with endless entertainment. E eu enchia meu tempo com entretenimento sem fim. Every time the Word of God came in, it just got choked out. Sempre quando a palavra de Deus entrava, foi apenas sufocado. With this in mind, let me make another observation. Pensando nisso, deixe-me fazer uma outra observação. This response might be the biggest threat that we face. Essa resposta talvez seja a maior ameaça que nós temos. Most of us don't respond to the gospel in hostile ways. A maioria de nós não respondemos ao Evangelho de formas hostis, But most of our culture is just busy. mas a maior parte da nossa cultura é apenas ocupada. We fill our calendars, we Enchemos nossos calendários, collect stuff, colecionamos coisas we do whatever makes us happy. e fazemos o que nos alegra. Because of that, we allow the gospel to get choked out. E por causa disso, nós permitimos que o Evangelho esteja sufocado. And this is the third type of soil, É o terceiro tipo de solo. and the third type of response. E o terceiro tipo de resposta Thorny soil with distraction. é solo espinhoso com distrações. And Jesus concludes by describing the fourth type of ground in verse 8. E Jesus conclui por descrever o quarto tipo de terra em versículo 8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. As we can see, the fourth kind of soil
the seed fell on was good ground. E como nós podemos ver, o quarto tipo de solo onde caíram as sementes foi terra boa. This was the type of ground that could produce fruit. O tipo de solo que poderia produzir frutos. The amount of fruit was different from plant to plant. A quantia de fruto era diferente de planta para planta. But what they had in common was there was always something good that came from it. Mas o que tinha em comum é que sempre tinha algo de bom que vinha da semente. And again, Jesus explains what this means to his disciples. E outra vez Jesus explica o que significa isso para os seus discípulos. Em versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, que frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Jesus concludes his explanation by saying Jesus conclui a sua explicação por dizer that the good soil represents people who hear the message and understand it. que o bom solo representa pessoas que ouvem o Evangelho e o compreendem. Not only do they accept it, they bear fruit. Eles não somente aceitam, mas eles produzem frutos. The fruit has different returns, O fruto tem retornos diferentes, but the good soil will always produce fruit. mas o bom solo sempre produzirá frutos. This makes me think of friends from my church. Isso me faz pensar de amigos da minha igreja. A few years ago, the message of Jesus really captured their hearts. Alguns anos atrás, a mensagem de Cristo verdadeiramente capturou os seus corações. They had been around religion their whole lives. Eles estavam em meios religiosos durante suas vidas inteiras. But the grace of God really brought joy and excitement to their lives. Mas a graça de Deus trazia alegria e entusiasmo às suas vidas. They began joining Bible studies, Eles começavam a participar em estudos bíblicos, reading their Bibles for themselves. lendo suas Bíblias eles mesmos. They got baptized, Eles foram batizados. and several years later, their love for Jesus is more than it's ever been before. E agora, muitos anos depois, o seu amor para Jesus Cristo é mais do que era antes. They are confessing their sins to others Eles estão confessando seus pecados aos outros and turning away from the sin in their life. e estão se afastando do pecado nas suas vidas. And they're finding joy in serving E Christ. estão encontrando alegria em servir a Cristo. So back to our main question. Então, de volta à nossa pergunta principal. How do people respond to the message of the gospel? Como as pessoas respondem à mensagem do Evangelho? The fourth answer that Jesus gives us A quarta resposta que Jesus nos dá is with hearts that produce spiritual fruit. com corações que produzem frutos espirituais. This type of heart is ready to receive the Word of God, Esse tipo de coração está preparado para receber a palavra de Deus and it produces love for God and love for people. e produz amor para Deus e amor para com as outras pessoas. Let me make one more observation. Mais uma observação. This passage reminds us that there are different levels of harvest with the good fruit. Essa passagem nos lembra que existem níveis diferentes de colheita com esses frutos. Not all responses to the gospel will lead to the same level of fruitfulness. Nem toda resposta ao Evangelho vai conduzir ao mesmo nível de frutos. The Apostle Paul has such a deep love for Christ. O apóstolo Paulo teve um amor tão profundo para Jesus Cristo. That might have been a return of 100-fold. Talvez esse tenha sido um retorno de 100 na vida dele. We need to be careful not to compare ourselves to others. Mas nós temos que tomar cuidado de não nos comparar com os outros. Just because our faith feels like 30-fold Talvez nossa fé possa sentir como 30 and your friend seems like 60-fold, e seu amigo parece que 60. it doesn't mean that your faith isn't real. Isso não quer dizer que a sua fé não é real. The real evidence of genuine faith is fruit. A verdadeira evidência de
fé genuína é fruto. And the fruit that we're looking for is the love for God and love for people. E o fruto que nós estamos procurando é o amor para Deus e amor para as outras pessoas. And those are the 4 types of responses to the message of the gospel. E estas são as 4 respostas, 4 tipos de respostas à mensagem do Evangelho. So what does this mean for our lives? Então, o que isso significa para nossas vidas? How are we meant to apply this parable to our situation? Como é para nós aplicar esta parábola à nossa situação? Let me give you 4 brief ways. Deixe-me deixar com 4 maneiras em breves. Number 1, this parable helps us develop healthy expectations regarding evangelism. Primeiro, esta parábola nos ajuda a criar expectativas saudáveis sobre o evangelismo. In other words, this teaches us not to be discouraged Em outras palavras, isso nos ensina a não ficarmos desencorajados when our efforts of gospel proclamation don't get the result we're looking for. quando nossos esforços de proclamar o evangelho não dão os resultados que nós procuramos. Just think back to the opening story. Vamos voltar àquela história da abertura. Why did my friend Dan never understand the gospel? Por que meu amigo Daniel nunca compreendeu o evangelho? Because his heart was like hard ground, Porque o seu coração era como terra dura. unable to take in the seeds. They just kept getting snatched up. Incapaz de receber as sementes ficavam sendo levadas. And why was Phil excited but then fell away? E o meu amigo Felipe, por que ele ficou tão entusiasmado e depois caiu fora? Because at the time he had shallow soil Porque naquele momento ele tinha um solo raso and there was no roots for him to grow upon. e não havia raízes que pudessem crescer. And why did Lane appear to grow but produce no fruit? E meu amigo Lane, por que ele parecia crescer, mas não produziu nenhum fruto? Because the gospel sounded like good news, Porque para ele o evangelho parecia boas novas, but not as good as the pleasures of the world. mas não tão boas quanto os prazeres deste mundo. Therefore, the message of Jesus got choked out in his life. Então, a mensagem de Jesus foi sufocada na sua vida. And what happened with Matthew? E Mateus, o que aconteceu com ele? Why did he respond to the gospel? Por que ele respondeu ao evangelho? Because his heart was ready to receive the message. Porque o coração dele estava pronto para receber a mensagem. The message fell on good soil and produced fruit. A mensagem caiu em bom solo e produziu fruto. This parable teaches us that a person's response has less to do with us Essa parábola nos ensina que a resposta da pessoa tem menos a ver conosco and how we scatter the seed. e como nós estamos espalhando a semente, And it has more to do with the kind of seed the message falls on. Yeah. Okay. E tem mais a ver com o tipo de solo em que cai a mensagem. This should prepare our expectations. Isso deve preparar as nossas expectativas. We should know that we're going to face hard ground. Nós devemos saber que nós vamos enfrentar terra dura And shallow ground, e terra rasa and ground with thorns, e terra com espinhos and good soil. e bom solo, Rather than getting discouraged, em vez de nos desencorajar. we can be prepared to face the different kinds of soil. Nós podemos estar preparados para enfrentar os tipos diferentes de solo, Trusting God in the process. confiando em Deus no processo. That's number 1. Isso é número 1. Number 2, Número 2. this parable reminds us to keep sowing regardless of the response. Esta parábola nos lembra de continuar a semear independente da resposta. There's no reason to believe that the soils represent people. Não existe motivo para acreditar que o solo representa pessoas, Seems like it represents their hearts, mas sim representa o seu coração. and their hearts can change. E os seus corações podem mudar.
It might be that one person can have all 4 soils throughout their life. Pode ser que uma pessoa tenha, ao longo de sua vida, todos os 4 tipos de solo. If we sow the message and it appears to fall on rocky ground, Se nós semeamos a mensagem e parece que está caindo em solo duro, I don't think we should assume that it will always be rocky ground. nós não devemos presumir que sempre vai ser assim. Keep sowing. Continue a semear. Some of you have loved ones who do not believe in Christ. Alguns de vocês têm familiares ou amigos que não creem em Jesus Cristo. I would give you the same advice. Keep sowing the message. Eu daria o mesmo conselho. Continue a semear a mensagem. Don't give up until you see fruit. Não desiste até que você veja fruto. And that's number 2. E é o número 2. Number 3. Número 3. This parable teaches us to pray more for God to produce good soil. Esta parábola nos encoraja a orar mais para que Deus produza a boa terra. I don't think our presentation of the message is unimportant. Eu não acho que nossa apresentação da mensagem não seja importante. But I do think we can put too much emphasis on how we share the gospel. Mas eu acho que é possível enfatizar demais o como que nós apresentamos o Evangelho. And not enough emphasis on God's part. E uma ênfase insuficiente na parte do papel de Deus nisso tudo. This parable should lead us to have a deeper and more meaningful prayer life. Esta parábola deve nos levar a ter uma vida de oração mais profunda e mais significativa. Several years ago, a prominent Christian leader asked our church a question. Muitos anos atrás, líder cristão famoso fez uma pergunta à nossa igreja. He asked, if God answered all of your prayers Se Deus respondeu todas as suas orações to save all the people that you were praying for, para salvar todas as pessoas pelas quais você está orando, how many people would be saved? quantas pessoas seriam salvas? And that question was convicting to us, E essa pergunta nos convenceu, because at that time we were not praying for the lost like we should have. porque naquele momento nós não estávamos orando pelos perdidos do jeito que deveríamos. This parable reminds us that God is the one who changes lives. Esta parábola nos lembra que é Deus que muda vidas. Therefore, we should be fervently committed to prayer. Então, nós deveremos estar comprometidos fervorosamente à oração. We are the ones who plant seeds Somos nós que plantamos as sementes and we water those seeds. e nós aguamos essas sementes. But God is the one who makes them grow. Mas é Deus que faz crescer. He's the only one who can change hearts. Ele é o único que pode mudar o coração. Therefore, we must be faithful to ask Him to transform people. Então, nós precisamos ser fiéis em pedir que Ele transforme vidas. And that's number 3. E é o número 3. Number 4. Número 4. This parable teaches us to look for fruit. Esta parábola nos ensina a procurar frutos. Bons frutos. A popular question that people often ask when studying this parable Uma pergunta comum que as pessoas fazem quando estudam essa passagem is, which soil represents genuine Christians? Qual solo representa cristãos genuínos? But I don't think that's the right question. Mas eu acho que essa não seja a pergunta certa. The point that Jesus is making is that there are 3 types of soils you don't want to be. O ponto que Jesus faz aqui é que existem 3 tipos de solo que você não quer ser And one kind of soil that we want. e um tipo de solo que nós queremos. The blessed soil is a soil that produces fruit. O solo abençoado é um solo que produz fruto.
It is clear from this parable that Jesus wants his people to be fruitful. É claro dessa parábola que Jesus quer que o seu povo seja frutífero. And the kind of fruit that we're looking for is a love for God. E o tipo de fruto que nós estamos procurando é um amor o amor a Deus, That turns into a love for people. que se torna em um amor para com as pessoas. This is how we know we have life in God. É assim que nós sabemos que nós temos vida em Deus, That we truly love him. que nós amamos Ele verdadeiramente. When we are evaluating our own life, Quando nós avaliamos nossas próprias vidas, this is what we should be looking for. é isso que nós devemos procurar. And when we are discipling others, E quando nós estamos discipulando os outros, this is what we should be encouraging to see in their life. é isso que nós devemos estar os encorajando para ver nas suas vidas. Fruit. Frutos. As we close, let's remember what we've learned. Para concluir, vamos lembrar o que nós aprendemos. In Matthew 13, Em Mateus 13, Jesus is revealing a spiritual truth to his followers. Jesus está revelando a verdade espiritual aos seus seguidores. As the word goes out, Enquanto a palavra vai saindo, it will receive various reactions. esta palavra vai receber várias reações. But the one that he desires is the one that produces good fruit. Mas a reação que ele deseja é a reação que produz fruto. Let's conclude with one final question. Vamos concluir com uma pergunta final. How does a person get good soil in their life? Como é que uma pessoa recebe bom solo na sua vida? In other words, what changes the soil from hard, rocky, thorny to good? Ou, em outras palavras, o que muda o solo de ser duro, rochoso, espinhoso ou um solo bom? The answer is the gospel. A resposta é o Evangelho. If you remember the book of Deuteronomy, Se você for lembrar o livro de Deuteronômio, it takes place 40 years after Israel was forced to wander in the wilderness. isso acontece 40 anos depois que Israel havia sido forçado a andar no deserto. And the rebellious generation died, and the new generation is now receiving the law from Moses. Aquela geração rebelde havia morrido e a nova geração está recebendo a lei de Moisés. Moses is giving speeches in Deuteronomy to this new generation, Em Deuteronômio, Moisés faz discursos a essa nova geração, calling them to be faithful to God's covenant. os chamando a serem fiéis à aliança de Deus. And he is clear with them. If you obey, great blessing will follow you. E ele é claro com eles: se vocês obedecerem, grandes bênçãos irão seguir. And he says, if you disobey, curses will come. E ele diz: se vocês desobedecerem, virão as maldições. Then he spoils the ending. Aí ele dá o spoiler. And he says, you will fail. Aí ele diz: vocês irão falhar. And he said, the curses will fall upon As you. maldições virão. And they will lead you to exile. E vocês irão ao exílio. But God won't give up on you. Mas Deus não vai desistir de vocês. He says, God will restore you. Aí ele diz: Deus vai nos restaurar And he will change your heart. e ele vai mudar seus corações. In verse 6, Moses gives us the glimmer of the gospel Em message. versículo 6 de Deuteronômio 30, Deus nos dá um pequeno olhar da mensagem do Evangelho. E o Senhor, teu Deus, circuncidará o teu coração, o coração de tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. We become the good soil through the gospel of Jesus. Nós nos tornamos o bom solo através do Evangelho de Cristo. Jesus is God, Jesus é Deus, who's come to earth to live among his people. que veio à terra para viver entre o seu povo. And though his people rejected him, E mesmo que o seu povo o rejeitou, he lived the perfect life that we could not. e
E ele viveu aquela vida perfeita que nós não podemos. and died as a substitute for sinners. E ele morreu como substituto para pecadores. He rose from the grave and sent the Holy Spirit to produce life. Ele se levantou, ressuscitou dos mortos e enviou o Espírito Santo para produzir vida. And to produce life in all those who repent of their sins and believe upon Him. E para produzir vida em todo que se arrependem dos seus pecados e acreditam nele. You see, those who receive Christ, Aqueles que recebem Jesus, the Holy Spirit circumcises their dead heart o coração circuncida o seu coração morto and produces life. e produz vida. Vamos orar. Senhor, nós temos ouvido palavras boas na tua palavra, palavras desafiadoras. Nossa oração esta noite é que tu estejas em nossos corações, nos ajudando primeiro a avaliar nós mesmos. Se nosso coração é duro, rochoso, espinhoso, ou se está produzindo frutos. E que todos nós que somos crentes em Jesus Cristo estejamos procurando produzir frutos e cada vez mais frutos em nossa vida. Mas tu conheces os corações e pode ser que existe alguém aqui em que a tua palavra está sendo levada pelo inimigo porque o coração é duro. Ou que o seu coração está sendo impedido ou sufocado. A tua palavra está sendo impedida ou sufocada. Então nós pedimos que teu Espírito Santo esteja amolecendo o coração, esteja transformando o solo em bom solo, que haja salvação e que haja frutos aqui no nosso meio. Isso nós pedimos, nós agradecemos pelos nossos irmãos que estão aqui e nos trouxeram essa palavra, que todos nós estejamos atentos e convictos da tua palavra santa aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós temos ouvido a boa palavra.